essa não é a primeira ameaça que você sofre, essa é a mais profunda. O Arthur Lira ameaçou você tirar, mandar para a comissão de ética o ano passado. Eu não sei como é que ficou esse caso. E há aquele caso também do envio à comissão de ética das 6 deputadas, a Sâmia, a Fernanda, a Chacriabá, a Érica Cocaia, não lembro quais são as outras duas, também com uma celeridade absurda. Parece que está havendo algo que nem a ditadura teve, que é uma perseguição à esquerda parlamentar, não é só a esquerda no geral, a esquerda parlamentar, eu não digo que seja coordenada, mas é sincronizada, ou seja, você vai, cada um vai chutando de um lado, a extrema-direita, o bolsonarismo, pelo que você fala desse juiz, perdeu as eleições, mas eles estão tentando cercar pelas bordas a esquerda. Como é que você vê essa situação? Existe uma sincronia, uma campanha ou algo assim, uma ação conjunta? Nesse sentido, não é que ela seja combinada, mas um vai vendo, eu chuto aqui, eu chuto ali, faço aqui e tal, pego os mais visíveis e ataco. A ofensiva contra a esquerda é evidente. No meu caso, em específico, a primeira vez que eu fui acionado no Supremo Tribunal Federal foi no voto contra a primeira etapa do golpe, o afastamento de Dilma, quando eu chamei o Eduardo Cunha de gangster. Naquele caso em específico, imediatamente, se não me engano foi o Celso de Mello, rejeitou a queixa-crime tentada por Eduardo Cunha, dizendo que não tinha razão de ser. Depois disso foi quando chamei Moro de juiz ladrão, processo no Conselho de Ética, e aí por unanimidade ele não foi recebido. Agora, com Arthur Lira, foi ainda no ano eleitoral, quando eu recebi a notícia de que ele ia colocar em votação e aprovar por um projeto de maioria simples a tentativa de entrega do controle acionário da Petrobras, e perguntei então para ele no plenário se ele não tinha vergonha de fazer isso, exatamente para que essa discussão ganhasse uma dimensão para além do espaço parlamentar. Porque do jeito que as coisas andam ali, o cara aprova hoje e a maioria do povo só vai saber amanhã o que aconteceu. No dia seguinte, PL, Valdemar da Costa Neto, representou contra mim no Conselho de Ética. A avaliação fria que a gente fazia no mandato é de que se eu perdesse as eleições, ele iria colocar o pé no acelerador pela cassação. Mas como a gente conseguiu a reeleição e com uma quantidade de votos que praticamente dobrou os votos da eleição anterior, ficava muito difícil fazer isso, inclusive porque aquela decisão só valia para o final do ano. Eu iria ter condições de tomar posse no ano seguinte. Esse processo em específico, então, Maringoni, ele morreu, porque ele não passa de uma legislatura para outra. Só que agora as 6 parlamentares estão sofrendo esse processo de perseguição por terem dito que o projeto do marco temporal era assassino, e essa semana, ao mesmo tempo que eu tinha as minhas contas bloqueadas, eu não posso dizer que existe uma orquestração combinada, mas eles iniciaram um novo processo contra mim no Conselho de Ética da Câmara dos Deputados, receberam esse processo, foram já sorteados 3 relatores, por conta de uma discussão que eu estabeleci com Eduardo Bolsonaro no caso das joias, né? E o que era exatamente essa discussão? A representação é ridícula, mas na minha avaliação pode estar tendo um movimento para equilibrar, porque existia muita pressão para que parlamentares golpistas fossem para o Conselho de Ética e esses processos estavam parados na mesa diretora. Quando eles tiveram que mandar alguns, eles falaram, vamos pegar algum da esquerda aqui, que aí a gente manda em conjunto como esse jogo tivesse que ser equilibrado. O que aconteceu? Lula recebeu o Maduro, né? E eu sempre digo isso nas discussões que faço nas nossas plenárias, inclusive com a esquerda. Se a gente for perguntar dentro de uma roda da própria esquerda qual é a visão que tem sobre o governo venezuelano, muito provavelmente vão ter visões diferentes dentro do campo político da esquerda, se avaliada de maneira mais alargada. Mas tem um ponto que nos une, ou seja, que une a todos, que é o quê? Que é o fato de que você tem que estabelecer relações diplomáticas pelo fortalecimento da América Latina e contra uma tentativa criminosa de embargos dos Estados Unidos que fere diretamente o povo venezuelano. Então, eu apresentei toda uma fala na Comissão de Relações Exteriores nesse sentido, dizendo que se tratavam de relações diplomáticas
que entre países irmãos da América Latina precisavam ser fortalecidas. E aí ele tentou interromper a minha fala, e eu disse, olha, a régua de vocês para a ditadura só vale, ou ela só tem uma dimensão para aquilo que vocês usam para o estabelecimento do que é ditadura, quando não está tratando dos seus aliados, porque com o príncipe saudita é completamente diferente, né, a forma como vocês tratam do assunto. E aí eu utilizei uma alegoria de que a extrema-direita brasileira senta no colo do príncipe saudita, mas quer criminalizar o Lula por ter restabelecido relações diplomáticas com o país vizinho da América Latina. O Eduardo Bolsonaro não só tenta me interromper na fala, quanto fala um bocado de coisa fora do microfone, que as câmeras mais atentas, com certeza, podem pegar e evidenciar. E eles entraram com o processo do Conselho de Ética nessa última quarta-feira, também relacionado a esse motivo. Eu posso te dizer e cravar que o que aconteceu no Rio de Janeiro tem uma relação direta com o que aconteceu em Brasília? Eu não posso te dizer isso. Mas o que eu posso te dizer é que tem uma ofensiva tentando calar parlamentares de esquerda, principalmente aqueles que se colocam de maneira mais incisiva contra os ataques dos golpistas. Agora, Glauber, essa semana aconteceu uma coisa inusitada, sobre a qual eu já vi a sua resposta, eu gostaria que você falasse aqui, que foi a deputada Carla Zambelli, que perseguiu um homem negro no dia anterior das eleições, armada, além de uma série de ataques que ela faz à esquerda. Ela foi unicarne com o Bolsonaro, uma pessoa antidemocrática e tal. Ela está querendo, parece que, eu não sei exatamente o que, mas se aproveitar da sua defesa para se livrar de algum tipo de ação. Eu não entendi direito o que aconteceu. Eu vi que sua resposta, você repele esse tipo de coisa, mas o que houve ali? Mas eu não entendo que ela e outros parlamentares de direita, de extrema-direita, estão tentando utilizar a injustiça que está acontecendo com o nosso mandato, a perseguição jurídico-política que está acontecendo contra o nosso mandato, como um álibi, como uma escada para se defender dos próprios questionamentos que eles sofrem. E eu já disse que não vou fazer do nosso mandato uma escada para orientação golpista, porque eu não procurei dar golpe de Estado de orientação fascista, eu não sustentei projeto de morte. Inclusive, essa ação que eu estou enfrentando no Rio de Janeiro é exatamente contra os golpistas. É contra um juiz que colocou nas suas redes sociais em 2021 o questionamento se 64 tinha sido um golpe ou uma revolução, e colocava o artigo que legitimava golpe por parte de Bolsonaro. E, além disso, o sujeito que entrou com a ação é alguém que já está respondendo por atos antidemocráticos. Então, é uma tentativa de alguns parlamentares de direita de dizer, olha, está vendo? Aqui está tendo um abuso de judiciário contra todo mundo e contra o Glauber também. Vamos nos unir, então, contra esses abusos do judiciário. Só que, assim, discutir hiperempoderamento do judiciário eu já faço há muito tempo. O nosso mandato já faz isso. Quando não era fácil falar da Operação Lava Jato, a gente já dizia que se tratava de uma operação política com interesses econômicos para a aplicação da agenda ultraliberal, interesses internacionais de grandes corporações, inclusive no território brasileiro. Então, eu já faço essa discussão há muito tempo. Agora, falsa simetria com a gente não vai pegar. E nem utilizar o caso de perseguição que está acontecendo comigo como escada para livrar a responsabilização de golpistas de plantão. Então, é isso. Ou seja, na minha avaliação, é uma tentativa de limpar a barra do lado de lá pela responsabilização que eles têm que sofrer por terem sustentado um projeto de morte e por terem tentado dar um golpe de Estado. A própria deputada Carla Zambelli, ela fez uma declaração nas suas redes sociais, depois do resultado das eleições, conclamando os generais a não darem posse a Lula, perguntando se eles iriam dar posse, entregar a faixa para o Lula, e dizendo que as pessoas estavam clamando na frente dos quartéis contra a posse de Lula. Isso é uma tentativa
de golpe de Estado, é tentativa de fortalecer um clima de golpe. Então, assim, comigo não, Velão. Com a gente aqui, não. Ou seja, não vai nos utilizar nem como escada, nem vamos legitimar falsa simetria.